reflexão, então, desta noite e desta liturgia, o Senhor, Ele me levou a refletir e a buscar sobre a palavra vaidade. E a vaidade é tudo aquilo que é vazio, que é fútil e que é firmado sobre uma aparência ilusória. E por quê? Porque a vaidade, ela se trata da valorização exagerada sobre si mesmo. Uma aparência sobre as conquistas, sobre as qualidades de si mesmo. E para nós que aqui estamos, nada mais é quando nós tiramos Deus de um lugar, do lugar que é dele, um lugar do centro, e colocamos a nós mesmos. E como que isso se dá? E aí o Senhor me levou, então, a buscar sobre a vaidade num livro chamado Imitação de Cristo. Esse livro, escrito por um sacerdote, ele traz, então, os passos de se parecer com Cristo, de se imitar a Cristo na terra. E logo no primeiro capítulo, ele fala sobre a vaidade. E ele traz 6 aspectos de vaidade. O primeiro aspecto é: vaidade é buscar riquezas perecedoras e confiar nelas. Então, a primeira vaidade que o Senhor me levava a refletir para esta noite é o quanto muitas vezes nós buscamos incessantemente as riquezas temporárias e passageiras da terra. O quanto muitas vezes nós não temos tempo para ele. Nós não temos tempo de ir à missa, nós não temos tempo de parar para rezar, nós não temos tempo de estar com a nossa família, nós não temos tempo de fazer aquilo que o Senhor nos pede nos mandamentos, porque sempre nós estamos em busca de: eu preciso trabalhar mais um pouco, e eu preciso fazer, e eu preciso cumprir, e eu preciso arrumar outro emprego, e eu tenho 2, e eu tenho 3. Entendam, não é sobre cumprir o horário de trabalho, até porque isso é ordem, né, é regra, mas é sobre quando nós nós exageramos, quando nós vamos para além daquilo que nos é necessário. Nós passamos do essencial para a nossa sobrevivência e nós queremos sempre mais. Nós buscamos sempre o lugar de querer mais, de querer cada vez mais conforto, de querer ter mais, cada vez mais riqueza, cada vez coisas boas e melhores, e nunca nos contentamos com aquilo que é necessário para nós e para a nossa casa. Quando nós deixamos, então, o essencial, que é estar junto, que é rezar, que é guardar um tempo para Deus, um tempo para a família, um tempo para os nossos, nós deixamos, então, essas coisas para trás em busca daquilo que nos sobra, nos é para além do necessário. E aqui, então, nós já entramos na dimensão da segunda leitura. Nós deixamos de buscar as coisas do alto e buscamos as coisas terrenas. Nós deixamos, então, aquele homem velho vir à tona de querer sempre as coisas do mundo e não deixamos o homem novo, aquele que busca a Deus, aquele que busca fazer a vontade de Deus, permanecer. O segundo aspecto que esse livro traz como vaidade é ambicionar honras e desejos e posição elevada. E quanto muitas vezes nós estamos neste lugar, no lugar de servir, não somente no nosso trabalho lá fora, mas principalmente quando nós estamos no meio da nossa comunidade, no meio da nossa igreja, do lugar onde nós servimos, e nós sempre queremos os lugares das honras. Nós sempre queremos os lugares onde a palavra tem voz, onde a palavra tem poder, né? Eu só estou se as pessoas me ouvirem, eu só estou se as pessoas aceitarem aquilo que eu falo, e quando isso não acontece, então nós vamos embora e deixamos tudo para trás, né? Muitas vezes nós fazemos e ao invés de nós ofertarmos aquilo que nós fazemos, nós ficamos bravos porque ninguém nos agradece, porque ninguém não nos parabeniza, né? Eu fiz e ninguém disse nada. Então Deus pediu para eu fazer uma pergunta a você nesta noite, diante desta segunda vaidade. E se você fosse chamado a servir e viver no escondimento? Se a partir de hoje Deus te chamasse a viver os propósitos que você tem no seu coração, os propósitos que te movem, o que dá sentido à sua vida, se Ele te chamasse
a viver como uma oferta sem que ninguém saiba. O lugar que você é chamado hoje, quando você serve na sua paróquia, na sua comunidade, você tem um sonho, você tem uma expectativa sobre esse lugar. E se Deus te chamasse e dissesse assim, você não vai chegar nesse lugar, você permaneceria? Você continuaria no mesmo lugar? A sua fidelidade para com Deus seria a mesma? O terceiro aspecto de vaidade, seguir os apetites da carne e desejar aquilo pelo que depois será gravemente questionado. E então eu fui buscar aquilo que Paulo nos diz sobre os apetites da carne, que seriam a fornicação, a impureza, a libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E quando a gente começa a olhar um por um, quando nós falamos da fornicação, como tem sido o seu relacionamento com o seu parceiro, com o seu esposo, com a sua esposa? A castidade que é pedida dentro do matrimônio, você tem vivido ou você tem vivido de forma desregrada? Você se preocupa com o outro ou é sempre o seu prazer primeiro? Quando nós falamos da moral, como tem sido os seus pensamentos, os seus sentimentos? Eles têm sido puros? Você tem sido acometido pelo mal do mundo? Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser? Cuidado, porque isso é libertinagem, isso não é liberdade. Deixar Deus de lado e amar todas as outras coisas e pessoas e sempre deixar Deus para depois. Se der, eu vou para a missa. Se der, eu rezo depois. Se der, eu cumpro o meu cronograma. Se der, eu estou com a minha família. Se sobrar um tempinho, eu passo a ver Jesus. Quando Deus não atende o seu pedido, você corre para outros lugares e outras pessoas, buscando respostas imediatas ao invés de esperar o tempo de Deus. Cuidado, porque isso é superstição. Os murmúrios, as fofocas, o olhar para o outro, não aceitá-lo, querer controlar o outro, não aceitar o jeito que o outro é, o jeito que o outro reza. Eu não te aceito, eu não aceito como você é, como você fala, como você age. Isso gera inimizade. Querer que o outro seja como você quer sempre gera inimizade, porque você nunca estará de bem com o outro. Briga. A briga, ela é falta de paz. E a falta de paz é quando nós não estamos com Deus. Porque quando nós estamos com Deus, nós amamos. E se de fato nós amamos, nós entendemos o outro, nós respeitamos, muitas vezes nós cedemos e o aceitamos. O ciúmes e o egoísmo, ele se trata de controle. Ele se trata... E foi interessante quando eu cheguei nesse lugar, porque eu lembrei de uma confissão minha. Eu confessei, e depois eu parei de ler, e depois eu olhei para o padre e falei, padre, na verdade eu acho que eu sou mimada mesmo. Não mimada porque alguém me mima, mas mimada porque eu sempre quero as coisas do meu jeito. Porque eu estou acostumada e eu quero as coisas do meu jeito. E quando as coisas não saem do meu jeito, eu entro em um monte de dimensão de pecado. O ódio é a falta de amor. E o ódio, ele é autodestrutivo. O ódio, ele não faz com que você destrua o outro, mas você destrói a si mesmo. Porque você se distancia de Deus. Deus é amor, e a partir do momento em que você sente ódio por algo, por alguém, ou por qualquer coisa que seja, você está totalmente contrário àquilo que Deus é. Da mesma forma, a discórdia. A discórdia, ela é falta de amor, é maldade. É quando você prejudica o outro, é quando causa desunião. E quando nós paramos para pensar no ódio e na discórdia, e nós nos vemos nessas dimensões, nós precisamos refletir o quanto distante de Deus nós estamos. A divisão e os partidos. Nós precisamos lembrar que nós somos uma igreja una. A igreja católica, ela é una. Pentecostes, quando aconteceu, ele veio para nos fazer um.
estamos servindo na nossa paróquia, ou quando nós estamos no meio da nossa família, família de muitos irmãos, né? Ah, porque se é o fulano que pede, eu não faço, só se for cicrano. Ah, porque se é fulano que faz, eu não quero, só se for o fulano, né? Quando a gente vem aqui na comunidade, não, porque se o padre pede, a gente faz, porque se é o irmão, eu não quero saber, né? Quantas vezes dentro da nossa casa, ah, porque se o irmão está pedindo para a gente se reunir para fazer uma coisa, tudo bem, mas se é outro irmão, não quero saber, que se dane. E gera toda a desunião dentro do nosso lar, gera toda a desunião dentro do lugar onde nós servimos. A inveja, ela se trata do desprezo e do desgosto pela felicidade do outro. E aqui o Senhor me dizia que quando nós sentimos inveja pelo outro, é porque nós cegamos e não temos a docilidade de ver aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Quando nós não conseguimos enxergar as graças que Deus está nos dando, aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós então entramos num lugar de inveja, porque é sinal que nós estamos olhando só para o outro. E é uma inveja tão mascarada, porque nós temos um olhar voltado para nós de uma forma negativa, mas é sempre sobre nós. As bebedeiras, que se trata da falta de controle, e não só bebedeiras, mas também as comidas, a dimensão de gula, a dimensão de satisfação prazerosa de sair, de se saciar o corpo com tudo aquilo que a mente pede. Até quando nós vamos deixar com que a comida, a bebida nos satisfaça, né? E aqui eu refletia muito sobre mim, né? Porque estava partilhando com os irmãos esses dias e eu sou muito viciada em refrigerante, né? Muito, exageradamente, né? E o Senhor me fazia refletir: até quando o refrigerante vai saciar as minhas dores? Até quando eu vou dizer, quem vai cuidar de mim é o refrigerante? Quando eu estou bem, eu quero beber refrigerante. Quando eu estou triste, eu quero beber refrigerante. Quando eu estou ansiosa, quando eu estou irritada, eu sempre quero beber refrigerante. O tempo todo. E o Senhor me trazia essa dimensão de vaidade. Até quando eu vou olhar e falar, não, quem vai cuidar de mim é o refrigerante, não Deus. Até quando quem vai cuidar e saciar as minhas feridas é o refrigerante, não a misericórdia de Deus. Porque eu não aceito que Deus entre e cuide de mim, mas eu aceito que o refrigerante venha e cuide. Porque daí quando eu não estou bem, eu quero beber refrigerante. E com quantas mais coisas nós fazemos isso? E as orgias, as festas desordenadas, a imoralidade. A gente entra muitas vezes na dimensão de cumprir os preceitos. Não, eu vou na missa, eu rezo o terço todo dia. Mas quando eu tenho oportunidade, então eu corro para aqueles lugares então, onde Deus não é bem-vindo. Os lugares dos exageros, os lugares da imoralidade. Para onde você tem levado a sua casa? Para onde você tem levado Jesus que está dentro de você? Então o livro traz a quarta dimensão de vaidade: desejar longa vida e, entretanto, descuidar-se de que ela seja boa. Muitas vezes nós queremos viver muito. A gente até brincava esses dias na comunidade sobre isso. Mas nós estamos cuidando da nossa saúde biológica? Nós cuidamos da saúde que Deus nos deu? Nós estamos cuidando da nossa saúde psíquica? Nós estamos buscando ajuda? Nós estamos cuidando do nosso espiritual, deixando as pessoas cuidarem de nós, buscando ajuda quando nós precisamos? Ou ainda nós queremos ser os nossos próprios super-heróis de achar que a gente dá conta de tudo? Por que querer viver tanto se vai viver tão desregrado e desordenadamente? Isso é vaidade. Nós precisamos honrar a Deus cuidando da vida que Ele nos deu. A quinta dimensão de vaidade é só atender a vida presente sem providenciar para a futura. É quando nós dizemos as tão famosas frases, só mais um dia, só mais uma vez, só hoje, e a gente nunca muda. Nós precisamos entender que nós temos que ser fiéis no pouco que Deus nos dá hoje, para continuarmos a ser fiéis no muito de amanhã. E aí o Senhor me questionava, né, que nós poderíamos dizer, mas e a providência divina?
dizia: como que nós queremos viver a providência divina de amanhã se nós não a cultivamos hoje? Nós precisamos ser prudentes e entender que Deus, Ele providencia de acordo com os nossos passos, de acordo com a nossa confiança para com Ele. E quando nós queremos só aproveitar das boas coisas de hoje e não nos preocupamos com o amanhã, nós não estamos dando a Ele a confiança necessária. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. E por fim, o sexto aspecto de vaidade é amar o que passa tão rapidamente e não buscar pressuroso a felicidade que sempre dura. E o Senhor me questionava então: o que você tem amado hoje? Você tem buscado a felicidade rápida, a felicidade momentânea? Você tem fugido do sofrimento? Você tem fugido da espera? Você tem fugido da sua autoimagem? Como tem sido? Você tem buscado muito o momento da ressurreição, o momento de passar por toda a tribulação, mas tem fugido do Calvário e da cruz? Não existe ressurreição sem cruz. Não existe ressurreição sem Calvário. Para que nós então consigamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos passar pela forja. Deus precisa ter certeza que nós daremos conta lá na frente de viver tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Assim como Ele forjou o coração de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José do Egito, assim como Ele forjou o próprio Cristo. Senão, quando chegar lá na frente, nós não daremos conta, porque nós somos simplesmente humanos. E quando eu refleti sobre esses 6 aspectos de vaidade, o que eu achei mais interessante é que esse livro ele tem 114 capítulos, mas a vaidade é o primeiro capítulo. E o Senhor me fazia entender que às vezes nós podemos ter todos os passos possíveis para seguir a Cristo. Nós cumprimos todos os preceitos, nós sabemos a Bíblia de cor e salteado, nós somos os melhores cantores, melhores ministros, melhores pregadores, melhores formadores, nós somos melhores em tudo, nós somos bons, nós damos conta de tudo. Mas se nós tivermos um pingo de vaidade dentro de nós, se qualquer coisa que nós façamos não for por Ele, para Ele e com Ele, de nada adianta. E é por isso que para ser filhos inteiros, para ser como Cristo, para ser o que Ele foi, nós precisamos entender que Ele é o centro de tudo. E a vaidade, então, ela vem sorrateiramente e nos tira desse lugar. A vaidade, ela vem sorrateiramente e faz com que nós queiramos estar neste lugar. Sem perceber, nós tiramos Deus. Simplesmente pelo nosso sentimento de coração. Simplesmente pelo que nos motiva. Muitas vezes nós colocamos Deus, nós falamos de Deus, nós publicamos sobre Deus, é sempre Deus. Mas lá no fundo, qual é a intenção do nosso coração? Qual é a intenção do nosso coração, então, quando nós vemos que nós somos bons pais, boas mães, bons filhos, temos uma boa família, quando nós somos bons missionários, quando nós somos bons católicos? Qual é a intenção do nosso coração? E o Senhor me levava a refletir então, irmãos, que ainda é tempo de corrermos para as coisas do alto. Ainda é tempo de nós nos preocuparmos em salvar a nossa alma e não a nossa vida. Pois nós não sabemos quando a nossa vida será pedida de volta. Pode ser que não dê tempo. Ainda é tempo de nós vivermos o amor, nós vivermos para Ele, com Ele e por Ele. É tempo de buscarmos o paraíso, é tempo de nos reconhecermos filhos e sabermos e acreditarmos de fato que existe um Pai que nos ama e que Ele precisa ser o centro de tudo. Confiarmos que diante de qualquer tribulação, diante de qualquer coisa, nós precisamos confiar nele. Porque a partir do
buscar a santidade, pois como nos diz o salmista no dia de hoje, o Senhor é o nosso refúgio. Que o Espírito Santo complete em nós a obra começada. Nesta noite eu quero te convidar, então. Coloque a mão no seu coração.